Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou responder uma tag muito interessante que eu vi alguns booktubers da gringa fazendo, que se chama Newbie Tag, que eu traduzi aqui para tag novata no booktube. Então são algumas perguntas que eu vou responder, são 9 perguntas, na verdade, sobre ser novata no booktube, e são algumas perguntinhas que eu achei bem legais, interessantes, então eu fiquei com vontade de fazer. Antes de começar o vídeo, eu quero dizer que eu estou aqui de cara limpa, nem passei uma makezinha pra esse vídeo, porque assim, gente, eu preciso ser realista, sabe, comigo mesma, e encarar a minha realidade, que é uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, e precisa achar tempo, não sei da onde, pra poder se dedicar aos seus hobbies. É o que eu gosto de fazer, é o que me faz sentir viva, é uma forma de eu praticar minha profissão também. Pra quem não sabe, eu sou formada em rádio e TV e trabalho no canal de TV, hoje como editora de vídeo. Então eu gosto muito de criar conteúdo e de todo esse universo do audiovisual e da produção audiovisual. Então o canal é uma forma de eu me manter ali treinando e atualizada sobre tudo que tem a ver com isso. Só que eu preciso arranjar tempo. E eu tenho pouquíssimo tempo na minha vida. Eu já tenho que fazer tanta coisa, meu Deus. Porque, né? Pessoa que baixa renda, tem que ainda se cuidar, fazer exercício, se alimentar direito, se nutrir. E aí eu inventei de fazer esse negócio desse canal e eu quero fazer dar certo. Eu gosto de fazer isso. Então eu preciso arrumar um tempo. Eu tô dizendo tudo isso pra falar que eu preciso tirar todo tipo de obstáculo, qualquer coisa que atrase a minha vida, que me impeça de fazer isso. E uma dessas coisas é se arrumar pra gravar vídeo. Então, assim, estou apenas falando tudo isso pra avisar pra vocês que a partir de agora eu vou vir assim, gravar vídeo. Que assim, gente, não tem condição de ficar perdendo tempo com isso. Isso me faz ter um desânimo tão grande, ficar com um desânimo tão grande de gravar, porque aí eu vou demorar, e aí a maquiagem às vezes fica derretendo, e aí é um soco. Então, assim, nem precisava dar tanta satisfação, né? Vocês nem ligam pra isso, mas, tipo, só tô falando por falar mesmo. Bem, a primeira pergunta da tag é: por que eu comecei o canal? E assim, eu comecei o canal pelo que eu acabei de falar, porque é uma forma de eu praticar minha profissão, é uma forma de eu exercitar minha criatividade também. Eu sinto muito necessidade de criar algo, de estar sempre criando algo que me deixe empolgada. E como livros me deixam empolgada, eu sempre quis ter um canal do YouTube, só que eu só não sabia do que eu ia fazer esse canal no YouTube. Mas eu sabia que eu queria ter, eu já tive outros canais quando eu era adolescente e tal, sempre gostei de criar conteúdo, criar vídeos, principalmente vídeos. Então eu criei porque assim, eu já queria criar um canal no YouTube, e aí como eu amo livros e eu adoro ver vídeos de outros canais de livros e outros booktubers, eu vejo muito, adoro, eu amo encontrar novos, eu devoro todos os conteúdos, então eu pensei, cara, por que não, né, começar o meu também e compartilhar as minhas impressões, as coisas que eu achei sobre as minhas leituras e encontrar pessoas com gostos parecidos com o meu e compartilhar coisas e tal. Então tudo isso me deixa muito empolgada, é uma coisa que eu gosto de fazer, que me faz sentir viva, né, então é por isso que eu comecei o canal. Eu comecei a criar conteúdo de livro, na verdade, no Instagram, em 2021, porque foi na época que eu comecei a minha jornada de leitura, que eu comecei no meio do ano de 2021, por causa de um desafio de 75 dias que eu vi no TikTok. E aí eu vi esse desafio e tinha lá várias coisas, entre elas ler 10 páginas por dia. E aí eu olhei e pensei, isso é uma coisa que eu vou conseguir fazer. E eu sempre quis ler, eu sempre fui apaixonada por livros, sempre fui apaixonada por bibliotecas, livros, livrarias. Eu sempre fui o tipo de pessoa que, onde tinha uma biblioteca, eu queria estar, porque é um lugar relaxante que eu gostava de estar, ficava mexendo nos livros. E mesmo quando eu não lia nessa época, eu comecei a ler recentemente. Comecei a ler em 2021, assim, ler mesmo, realmente, ler habitualmente, né? Mas antes, eu acho que se eu terminei 2 livros foi muito durante a minha vida toda, até 2021. Só que eu sempre amei livros e amei tudo que tinha a ver com leitura e ficava sonhando em ser leitora, em ser essa pessoa que ia conseguir um dia ler livros. Eu tenho que até fazer um vídeo só sobre isso depois, porque pode ser que inspire outras pessoas, porque assim, eu sempre fui o tipo de pessoa que eu achava que ler não era pra mim. Inclusive eu fiz rádio e TV porque eu achei que a minha coisa era vídeo, era imagens. Eu não achava que eu conseguiria ler, porque eu era aquela pessoa que lia um parágrafo e voltava 6 vezes, porque eu nunca conseguia entender o que eu tava lendo, não conseguia me concentrar. Então assim, eu consegui, né, eventualmente, depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Mas eu comecei então a criar conteúdo no Instagram no início dessa jornada para justamente ir ajudando ou inspirando amigos ali ou pessoas que também achavam que não conseguiam ler livros e meio que me acompanhar no processo também, porque eu compartilhar ali no meu Instagram fazia com que isso me empolgasse mais para ler mais livros, para eu poder criar aqueles conteúdinhos ali. Então, tipo, tudo meio que, sabe, se encaixou e pareceu certo e realmente aconteceu.
Realmente. E aí, como eu já tava criando conteúdo lá no Instagram, eu fiquei um tempão planejando, pensando em criar no YouTube. Na verdade, eu me cansei um pouco do Instagram, porque o Instagram você tem que trabalhar muito pra pouquíssimo resultado. Tem que se esforçar muito, tem que criar conteúdo todo dia. E lá é multimídia. São vários tipos de mídia ali ao mesmo tempo. E você tem que pensar em conteúdo pra vídeo curto, pra carrossel, pra foto, pra post. Tipo assim, é tanta coisa pra story, pra feed. Então assim, eu sou uma pessoa que funciona melhor focando em uma coisa só. Lá no Instagram, eu fico usando agora como stand-by aqui do YouTube. Então a minha nave-mãe é no YouTube, é o principal. E no Instagram é mais um apoio ao YouTube. Segunda pergunta, coisas novas que posso trazer para a comunidade do BookTube. Cara, eu não sei se eu tenho algo novo pra trazer, porque já existe tanto canal, já existe tanta coisa, meu Deus. Mas eu acho assim, o que eu posso trazer de novo é justamente dessa minha visão de formado em rádio e TV, né? Que tipo, a gente estuda roteiros, a gente estuda essa questão de produção de storytelling, de todas essas coisas que tem a ver com contar uma história, né? E materializar ela. Então isso, de certa forma, se parece muito com a literatura no sentido dos livros, né? Que são também storytellings. Né, também são histórias ali que estão sendo contadas no início, meio e fim, mesmo quando é não ficção, tá se contando algo. Mas eu gosto mais de literatura, né, principalmente. E assim, eu tenho essa visão, porque eu sou formada em rádio e TV, então eu tenho essa visão de storytelling e perceber algumas coisas, assim, que são próprias de roteiro. Claro que uma pessoa formada em letras, né, vai ter uma visão muito maior, muito melhor também, muito mais clara. Eu gosto muito de estudar e de ver vídeos no YouTube sobre esse mundo, de meio que estudar sozinha, assim, me ensinando nesse mundo de literatura. Eu tenho lido bastante coisa, mas isso não vai chegar perto de uma pessoa, né, que passou 5 anos da vida dela estudando isso. Mas assim, eu tenho essa visão de rádio e TV que pode me ajudar a trazer algumas impressões aí diferentes sobre isso. Outra coisa é que eu sou uma mulher marrom e baiana. Sei lá, eu não vejo muita gente, assim, criando conteúdo. Deve ter, com certeza, mas pelo menos pra mim o algoritmo até hoje não entregou. E olha que eu gosto de fuçar canal pequeno, eu gosto de fuçar. Mas eu sinto falta, assim, de mais criadores de conteúdo literários marrons, pretos, pardos, sabe? Acho que é isso, não tô conseguindo pensar em mais nada por enquanto. Se eu pensar em outra coisa, eu falo até o final do vídeo. Terceira pergunta, o que me deixa mais animada a entrar para o BookTube? Eu acho que o que me deixa mais animada é me conectar com outras pessoas, encontrar pessoas que têm o mesmo gosto que eu e que elas consigam me recomendar coisas que vão me direcionar para lugares que talvez eu não conseguisse ir se não fosse isso. Porque assim, na vida real, no dia a dia, nos espaços em que a gente tá, com as pessoas que a gente tem em volta, nem sempre você vai ter pessoas que são leitores ao seu redor, sabe? Não é muito fácil, assim, não é uma coisa muito comum. Infelizmente, né? Poderia ser. Eu quero, inclusive, fazer isso. Ah, essa é outra coisa que eu podia trazer pra comunidade, acabei de lembrar. Eu tenho meio que como uma missão, assim, não diria missão, mas uma das minhas grandes intenções, criando conteúdo aqui pro canal e criando conteúdo literário, é tentar popularizar isso, trazer pra uma linguagem do dia a dia, uma linguagem da internet, uma linguagem, assim, pra desmistificar essa imagem de literatura e de livros como sendo uma coisa de gente intelectual, de gente de nariz empinado, de gente riquinha, de gente... Sabe? Não precisa ser assim. Eu acho que o que falta é um direcionamento. É uma orientação, assim, que faça as pessoas perceberem que não é um bicho de 7 cabeças, que não é essa coisa toda difícil. É só realmente ter uma certa estratégia e uma certa intencionalidade na sua jornada de leitura, sabe? E o que eu acho que eu posso trazer é justamente popularizar livros que são vistos como livros difíceis, livros inalcançáveis, ou trazer também à tona, né, tentar trazer recomendações de livros assim conhecidos, que não ficam tão populares, mas que podem ser incríveis também. Então acho que uma coisa que eu posso trazer é isso, tipo, uma linguagem um pouco mais do dia a dia, um pouco mais popular ali, pra tornar a literatura e a leitura algo mais acessível, tentar fazer Tem até uma página que eu gosto muito no Instagram que eu sigo, que é o Funkeiros Cult, que eu acho muito massa, cara, que eles fazem posts, que é os cria fazendo os mandrakes e os crias fazendo com aquele óculos, aquela Juliette, e fazendo aquelas poses assim, e com um livro lendo aqui, a linguagem da favela, na linguagem que as pessoas falam ali, que os jovens daquela idade falam, naquele espaço, e trazendo esse assunto que fica tão distante, tão inalcançável, empoderando essas pessoas que podiam ficar pensando que aquilo não era pra elas, né, e que a sociedade meio que trata como se não fosse pra elas, né, que não consegue
associar uma coisa a outra. Então eu gosto muito disso, de desafiar certos estereótipos, assim, e esse é um estereótipo que eu gosto muito de desafiar, porque eu acho que literatura é pra todo mundo pode ler, todo mundo pode se interessar por leitura, e você pode continuar se vestindo como você se veste, você pode continuar falando como você fala, você pode continuar do mesmo jeito, rindo das coisas que você ri, e gostando de assistir as coisas que você assiste aí, e ouvir as músicas que você ouve, e mesmo assim gostar de literatura da mais alta qualidade, sabe? Não são coisas que estão separadas, que precisam estar separadas, né? Então eu acho que isso é uma coisa que eu posso trazer de novo, e o que me deixa mais animada é justamente trocar recomendações e fazer conexões com pessoas que gostam desse mesmo mundo que eu, que se identificam com o meu gosto e que por isso elas vão ter um gosto parecido com o meu, e aí pode ser que as recomendações delas deem mais certo comigo, sabe? Eu posso encontrar mais autores que eu vou amar, encontrar mais livros incríveis, e isso pra mim, assim, cara, não tem preço. Esse livro de passagem mesmo, tava lendo, eu comprei porque a capa era bonita, e aí alguém aqui em algum vídeo comentou, num vídeo que eu mostrei ele, falando que eu ia gostar dele, que ele era muito bom, me incentivando, assim. Eu não tava com muita vontade de ler, mas depois que a pessoa incentivou, eu quis ler e eu realmente gostei muito, eu adorei o livro. É um livro assim, gente, que joia rara, sabe? Tava escondido uma pérola. Eu fico muito animada com essas coisas, com entrar em contato com produtos da cultura, assim, da arte, que eu vou amar. Quarta pergunta, por que eu amo ler? Gente, eu nem vou tentar responder essa pergunta da forma que eu gostaria, que eu acho que ela merece ser respondida, porque eu não vou conseguir agora. Mas eu vou falar o que vem na minha cabeça, porque eu tô fazendo esse vídeo aqui freestyle, não escrevi roteiro, não preparei nada, eu só tô lendo as perguntas e tô falando o que vem da minha cabeça. E eu não sou muito boa nisso, as coisas não vêm na minha cabeça assim, quando eu quero. Porque eu amo ler, como eu disse, né, antes, eu sempre fui muito interessada por tudo que tinha a ver com leitura. Eu sempre me senti atraída por isso. Sempre, sempre, sempre. Desde criancinha, assim, desde pequena. Só que eu, né, tinha muita dificuldade de ler e nunca consegui ler, mas eu sempre tentei. É tanto que eu consegui ler 2 livros até o fim, que foi A Cidade do Sol e Orgulho e Preconceito, quando eu era mais nova. Mas eu comecei vários e não terminei, e ficava frustrada. Mas eu sempre tive a impressão que eu ia amar ler e que isso era muito pra mim. E aí, em 2021, né, eu finalmente consegui colocar isso em prática com aquele desafio lá que eu comecei a fazer, porque eu reparti em pequenos pedacinhos. Ao invés de ficar tentando ler várias páginas por dia, que era o que eu fazia, né, porque no primeiro dia a gente sempre fica muito animado pra ler, né, a gente sempre fica muito empolgado, ai, vou ler, não sei o quê. E aí a gente consegue ler 40, 50 páginas seguidas. Só que isso era uma autossabotagem que eu tava fazendo comigo mesma, porque se o meu cérebro associasse que toda vez que eu lesse, eu ia ler de 40 a 50 páginas e ia cansar tanto o meu cérebro como eu cansei, toda vez que eu fosse querer ler, na minha cabeça eu ia ficar, ai, mas eu não tenho tanto tempo assim, eu não tô com tanta disposição assim, porque meu cérebro ia associar com algo cansativo. E aí eu ia ficar com essa resistência e criando essa resistência. E é aí que a pessoa fica procrastinando, enrolando. A pessoa sou eu, né? Eu sou assim. E aí, quando eu reparti em 10 páginas por dia, que é uma quantidade boa, que você consegue ver um progresso, mas é uma quantidade muito mínima. Pra mim, naquela época, não era mínima, né? Porque até pra ler 5 páginas, pra mim era um parto. Parecia que o tempo não tava passando de jeito nenhum. Enfim, 10 páginas era uma quantidade boa, não era tanto assim. E aí eu consegui indo, então, toda vez que eu ia ler, eu terminava de ler as 10 páginas, às vezes eu sentia que eu queria ler mais. Isso bem no início, né? Mas eu não lia de propósito, pra tipo assim, não, tá o suficiente, vou parar por aqui. Já li o suficiente, já tá bom. E aí, eu fui fazendo isso até que depois de umas 2, 3 semanas, eu comecei a sentir que não tava sendo mais um esforço tão grande e assim, né? O hábito foi criado e eu nunca mais parei de ler. E cara, eu amo ler porque me dá uma paz tão grande. Eu descobri pela primeira vez na minha vida com a leitura o que era ter foco. Porque quando você tá lendo, pra você conseguir entender o que você tá lendo, você precisa se concentrar naquilo. Tudo na sua cabeça tem que parar pra você conseguir realmente entender o que você tá lendo. Se você ficar com outras coisas na sua cabeça pensando, você nunca vai conseguir se concentrar. E aí, quando eu consegui ultrapassar a barreira desse esforço, né, até conseguir me acostumar, e aí eu comecei a ler, eu senti paz, uma paz assim absurda, porque meu cérebro fazia silêncio. Só tava pensando no que eu tava lendo. Só isso tava passando pela minha cabeça. Fiquei viciada em sentir isso, viciada em sentir paz e nunca mais parei de ler. E hoje em dia eu leio pra me acalmar, eu leio pra me tranquilizar, quando eu sinto que eu tô ficando muito agitada, que eu tô ali, às vezes, trabalhando por muitas horas seguidas, ou tô assim, ficando de saco cheio de alguma coisa, ou impaciente. Eu vou num cantinho, paro e começo a ler. E é impressionante como que eu me acalmo, como que isso realmente funciona. Eu sinto como se eu estivesse literalmente voltando à órbita, assim, que eu tava toda estrambelhada, e eu volto, tudo se encaixa novamente, eu fico
estável de novo. Isso e também a questão de que eu não me sinto sozinha. Eu vou falar só desses dois porque pra mim são os principais. Que a leitura, cara, pra mim é uma sensação tão maravilhosa você conhecer pessoas que você para e pensa, cara, se eu morasse perto dessa pessoa, se a gente se conhecesse, a gente ia ser grandíssimos amigos, a gente ia ser grandíssimos. Essa pessoa me entende, ela vê o mundo como eu. Eu penso as mesmas coisas. Eu vejo a vida dessa mesma forma aqui. Com algumas diferenças, claro, mas assim, você vê que é o tipo de pessoa que você também é. E isso faz com que eu não me sinta só, dá aquele sentimento de que, cara, eu poderia ter escrito isso. Mas ao mesmo tempo, são coisas nesses livros dessas pessoas especificamente, né, que são parecidas comigo, que eu leio, que me ensinam coisas profundamente sobre mim mesma. Elas me falam coisas novas que às vezes eram coisas que eu já sentia ou que eu já intuitivamente ali me atraía para aquilo de alguma forma, ou já tava no início de pensar naquilo, e aí a pessoa vai lá e me entrega um negócio que me faz aprender e faz com que isso seja uma soma muito grande na minha jornada. Então assim, é como se fossem meus anjinhos, outros seres humanos que viveram antes de mim, que tiveram às vezes as mesmas angústias, e pessoas que passaram por isso, viveram, aprenderam, tiveram várias experiências que foram moldando ali o caráter delas e tudo mais, e elas foram lá escrever um livro, deixaram isso num livro, ou em vários. É a vida, a maturidade, o conhecimento, o aprendizado da vida inteira de uma pessoa ali, resumido ali em sites, em uma mensagem que a pessoa quer passar, a mensagem que ela aprendeu com a vida, a mensagem que ela quer deixar, que ela quer contribuir aí para o conhecimento. Ela deixa isso, pra mim, é literalmente a coisa mais valiosa que existe pra mim. Então, cara, essas duas coisas, pra mim é top 5 melhores, tem muito mais, mas essas são as principais. Próxima pergunta pra esse vídeo não ficar muito longo. Meus booktubers favoritos. Da gringa, eu gosto muito da Amy, do Jack Edwards, da Hailey Pan, que é uma menina que eu já segui ela quando ela era só vlogueira de lifestyle. E ela começou a ler. E aí ela faz vídeos muito legais de leitura, eu adorei. Brasileiro, que eu tô lembrando agora aqui, tem a Literaturice, a Paloma Lima, que eu gosto de ver também. Bruna e Livros. Apareceram uns novos pra mim, inclusive uns novos booktubers gringos, assim. Criadores e criadoras pretas. E não tava aparecendo muito. E aí eu comecei a seguir um, e aí o YouTube foi me mostrando outros, eu fui seguindo, fui caçando mesmo, assim, manualmente. E agora tá aparecendo muitos. E cara, muito bons os canais, muito criativo, muito legal. Eu tô adorando, mas eu não vou lembrar de todos. Então acho que falei os principais aí, que são os que eu vejo mais. Sexta pergunta, booktuber maior desafio. Essa aqui é fácil de falar, eu já falei no início, né? Que é justamente conseguir gravar esse tanto de conteúdo. É muito trabalho que dá você gravar o vídeo, tem que tirar tempo pra isso, tem que preparar o conteúdo antes, planejar, aí você tem que gravar, aí tem que ter um equipamentozinho ali bom pra poder ficar uma qualidade mínima boa, né? Tipo a iluminação e um microfone. E aí você precisa editar, e nem todo mundo sabe editar, né? Mas ainda bem que eu sou formada nisso, eu sei, eu edito aí há 15 anos. As minhas edições aqui não são lá essas coisas, porque no canal eu realmente, como eu não tenho tempo, eu preciso fazer tudo mais simples possível. Então eu não fico gastando tempo editando muito aqui, porque não dá tempo. Eu faço uma edição muito básica mesmo, pra conseguir dar tempo. O maior desafio é justamente conseguir planejar todo esse processo com sabedoria, pra eu não me cansar, né? Porque eu não posso me cansar. Se eu sou a pessoa que tô aqui falando que tem que fazer tudo, eu não posso me sobrecarregar, porque eu preciso de mim. Então acho que o maior desafio é conseguir planejar isso com sabedoria, conseguir executar também, ter disciplina, né, pra poder fazer isso. Eu consigo ter disciplina porque me dá muita dopamina fazer isso, né? Eu gosto. É uma coisa que me dá prazer, que eu fico empolgada. Eu gosto de ver o resultado depois, então isso tudo me anima muito. Mas, né, trabalho o dia todo fora. Eu moro sozinha aqui com meu irmão, mas assim, eu preciso fazer minha comida, preciso lavar minhas roupas, preciso arrumar minha casa. Então, é muita coisa e esse é o maior desafio, mas eu gosto muito e pra mim vale a pena. Que livros me fizeram querer ser leitora? Foi esses dois únicos livros que eu li antes de 2021, que foi Orgulho e Preconceito e A Cidade do Sol. Eu li Orgulho e Preconceito porque eu gostava muito do filme, e aí eu fui ler. Então acho que isso foi uma coisa também que me ajudou muito a ler esse livro, foi o fato de que eu já tinha visto o filme e eu amava o filme, eu amava a trilha sonora, e aí eu tive mais vontade de ler o livro, mas foi um desafio, porque a linguagem do livro é muito diferente, eu não estava acostumada àquela linguagem de século XIX, Inglaterra, entendeu? E o outro foi A Cidade do Sol, que realmente me deu vontade, assim, de ler mais. Foram livros que me fizeram ter uma esperança que eu poderia um dia ser leitora mesmo. Penúltima pergunta. Onde eu leio? Qualquer lugar. Eu sempre, top 1 pra mim, de ambientes pra ler, vai ser em lugares natureza, que tem natureza ao redor, que tá silêncio, e que é o som da natureza que tá ali. Som de pássaro, som de
vento na árvore, um lugar bem gostosinho, assim, com muito verde ao redor. E um lugar confortável, né? Também tem isso, porque sentar em banco duro não tem condição não. A coluna não aguenta, mas o lugar ideal seria tipo uma poltrona confortável num lugar assim, no jardim, lugares silenciosos, sim. Mas eu consigo ler em lugares barulhentos, eu só preciso colocar uma playlist. Eu coloco essa playlist aqui de lo-fi. E aí, cara, eu vou longe, assim, eu vou longe. Curiosidade, se tiver silêncio absoluto e eu colocar a música, eu não consigo ler. Mas se tiver barulho e eu colocar a música, é como se a música ficasse distraindo o meu cérebro enquanto eu leio. Porque tá acontecendo outra coisa, mas se tiver só silêncio, a música é que vai me distrair. Mas, nossa, eu leio em qualquer lugar, eu levo meus livros pra tudo quanto é canto. Eu saio pra qualquer lugar, eu levo o livro, porque a qualquer momento você pode ficar numa situação em que você precisa esperar alguém, ou você precisa esperar algo, e aí é a hora que eu pego o meu livrinho. Porque o tempo passa muito mais rápido quando você lê, assim, alguma coisa que você tá interessada, quando você vê o tempo passou uma hora. E a última pergunta, que tipo de livros gosto de ler? Eu gosto muito de ler literatura, livros clássicos e também livros de literatura contemporânea. Eu amo, sou apaixonada. Romances, né? Eu gosto muito de prosa, é o meu gênero favorito, assim. Eu amo histórias e a forma como as pessoas falam sobre outras coisas através de uma história, entendeu? Essa ambiguidade da linguagem. De você estar falando uma coisa e você também quer dizer essa coisa aqui, mas você também está falando outra coisa e você também quer dizer essa coisa aqui. Essas duas coisas se complementam perfeitamente e ainda é lindo, sabe? Ainda é belo, ainda é uma coisa linda de você ler, de você ouvir, de você imaginar. Então, assim, pra mim, o que pode ser melhor que isso, né? Eu gosto muito de caçar também literatura clássica e contemporânea de outros países que estejam fora do Ocidente, principalmente, mas também, às vezes, no Ocidente, mas países que eu não tenho muita familiaridade, não conheço muito. Felizmente, eu acabo lendo muito livro só brasileiro, estadunidense e inglês, assim, da Inglaterra, né? Alemanha também leio muito, russo. Então, o que eu mais leio, assim, porque é o que tá mais aqui na superfície pra gente, né? Que tá começando, assim, a ler. Quando você vai ler os clássicos, a maioria, né, são desses países. Mas eu estou fazendo, e eu vou continuar fazendo o movimento de ficar buscando livros fora da minha curva. E uma forma de fazer isso foi assinando um clube de livros, que eu tava assinando até aí curadoria, tava adorando, inclusive. Os 2 livros que eu li da TI Curadoria no passado entraram pro meu top 10. Os únicos 2 que eu li entraram. E eu tenho mais uns 8 aí que eu não li ainda, por isso que eu cancelei, porque tem muito livro pra ler. O clube de livros é muito bom porque ele te apresenta livros muito bons, que foram pessoas ali que recomendaram, que entendem muito disso e tal, e que tem uma intencionalidade em buscar livros fora dessa curva mais mainstream. Gosto muito de não ficção também. Eu gosto sempre de estar lendo não ficção e ficção, porque eu gosto muito do choque de realidade que a não ficção traz, né? Ainda mais nos temas que eu gosto de ler, geralmente, que é racismo, ciências sociais, política, sociologia, história. Então esses são os principais tipos de livro que eu gosto de ler. Bem, é isso, pessoal. Fico por aqui. Esse foi o Tag Novata no YouTube, respondendo algumas perguntinhas. Espero que vocês tenham gostado. Fica por aqui que tá vindo mais vídeos por aí. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo, de curtir, de comentar alguma coisa que você tiver vontade, por favor, me fala o que você tá achando. Beijo e até o próximo vídeo.